Olá, alunos da turma TS17. Retorno aqui com vocês com mais uma aula da disciplina Enfermagem Domiciliar. E dessa vez eu vim falar com vocês sobre violência domiciliar. Vou estar comentando hoje aí como identificar uma violência, né, em ambiente domiciliar, né? Identificar alguns sinais, né, alguns relatos do paciente e como proceder. Espero que vocês gostem dessa aula. Em caso de dúvida, pode estar deixando aí sua perguntinha no portal ou anotem para nossa próxima aula online, ok? Vamos lá. Violência na atenção domiciliar. A violência e os maus tratos podem ser definidos como ato único ou repetido ou ainda ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento e angústia e que ocorram dentro ou fora de um relacionamento de confiança. Então, essa violência, né, domiciliar, ela pode ser por um membro da família ou até mesmo por um desconhecido, tá bom? Então, isso não é padrão essa definição de violência domiciliar acontecer apenas por um membro ou um cuidador da família, tá? Dada a magnitude e o crescimento de seus eventos, ocasionalmente um grande número de vítimas com sequelas orgânicas e emocionais. A Organização Pan-Americana de Saúde considerou que a questão de violência adquiriu um caráter endêmico e se converteu com um problema de saúde pública. Então, hoje em dia, a violência em geral, seja ela social, né, propriamente doméstica, né, a violência urbana, no caso, também, né, ela se tornou um problema de saúde pública, tá? Por isso que existem tantas campanhas aí, né, via marketing, né, pelas vias de TV aí, anúncios referindo sobre o denúncio de violências, né? Assim como todo fenômeno social, a violência é um desafio para a sociedade e não apenas um mal indevidamente naturalizado e biologicamente determinado. A Portaria do Ministério da Saúde, número 737, de 16 de maio de 2001, estabelece a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que, mediante um conjunto de ações articuladas e sistematizadas, visam a promoção, a elaboração e a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades em conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Então, como eu comentei com vocês, existem vários programas, várias campanhas na qual trabalham, né, visando aí essa questão de apoio, de denúncia de violência, seja ela doméstica, urbana ou qualquer uma do tipo, tá? A Política Nacional estabelece que os acidentes e as violências configuram um conjunto de agravos à saúde, podendo ou não levar a óbito, no qual inclui as causas ditas acidentais e as causas intencionais, né? Então, ela estabelece aí que existem dois motivos de violência, né? Uma que é dita como acidental e a outra como provocada, intencional, né? Ela define diretrizes para o setor da saúde e identifica as responsabilidades institucionais consideradas essenciais na abordagem das questões relacionadas à prevenção de acidente e de violência no país. Neste sentido, as equipes que compõem a saúde de atenção domiciliar, o serviço de atenção domiciliar, têm o papel de, além de cuidar dos pacientes no domicílio, ajudar a fazer a gestão de seus cuidados e realizar a articulação dos pontos de atenção, de modo a aplicar a resolutividade e a integralidade do cuidado. Então, nós que estamos atuando lá no domicílio do paciente, mesmo que a nossa assistência não seja 24 horas,
Nós precisamos saber reconhecer alguns sinais, né, de violência. Precisamos saber identificar alguns sinais do próprio paciente, tá? Expressões faciais, né? Isolamento desse paciente, né? Quadros depressivos, né? Por algum motivo de violência domiciliar. Tudo isso, nós que estamos ali com aquele paciente, precisamos saber identificar, tá bom? Os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar violência e maus tratos contra a pessoa que necessita de atenção domiciliar, para efetivar ações de prevenção, promoção e acolhimento, né? Então, se eu identifico que um paciente lá em atenção domiciliar está com uma fratura, uma lesão, uma escoriação, né? Um hematoma que seja na pele, né? No corpo, eu preciso estar identificando o motivo e levar isso para minha equipe de serviço de atendimento domiciliar com pontinho de interrogação. Será que não foi uma violência domiciliar? Lembrando que nós, quanto profissionais de saúde, né? Quando unicamente eu, estou atuando na casa desse paciente, eu não posso ficar questionando a família, foi você, ou até mesmo, né, expondo o familiar, foi você que maltratou o paciente, né, você bateu no paciente. Não, jamais, a gente não deve julgar, tá bom? A gente deve levantar a circunstância, investigar, né, a circunstância e levar para a equipe de serviço de atendimento domiciliar, tá bom? Para que ambos, esse conjunto aí, decida a melhor maneira para prosseguir o caso, ok? Para isso, é necessário conhecer as formas de maus tratos que pode ser. Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de maus tratos, tá? Porque não necessariamente os maus tratos, ele é relacionado com o bater, né? Com a questão do machucar o paciente ou qualquer outra pessoa, tá? Então, ele pode ser na forma de negligência, de abandono, de abuso emocional e psicológico, de abuso físico, abuso econômico ou abuso sexual, tá bom? Então, quando a gente fala de violência, né, de maus tratos que envolvem negligência, é a negação ou restrição de alimentos, falta de higiene, falta de apoio social, quedas por falta de supervisão ou ajuda, falta de administração de medicamentos, déficit na provisão de cuidados gerais, entre outros. Então, essa questão da queda, né? O acompanhante, né, o familiar, o cuidador, ele nem relou no paciente. Só que ele foi negligente. Por que motivo, né? Ele sabe que o idoso com síndrome da imobilidade, com força muscular prejudicada, se tentar se levantar, tentar caminhar sozinho, a probabilidade dele ter uma queda é muito grande, né? Então, se esse cuidador, esse familiar, ele sabe que esse idoso irá cair, podendo sofrer algum tipo de lesão, isso é maus tratos, ele está cometendo negligência, tá? Ele sabe que o paciente vai cair e mesmo assim não faz nada, tá bom? Abandono é o desamparo do paciente por uma pessoa que havia assumido a responsabilidade dos cuidados ou pela pessoa que tem o cuidado legal à sua custódia. Inclui o abandono em instituições assistenciais como hospitais, residências, clínicas, centros comerciais ou locais públicos e na via pública, né? Então, abandono de incapaz, seja ele de crianças ou de idosos, né, que entra aí nesse grupo de incapazes, né? Incapazes também entra as pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Então, nesse grupo aí de incapazes, né, se a pessoa portadora da custódia ou responsável por aquele paciente acaba abandonando, seja no hospital, né, ou até na própria residência, abandono mesmo, né, de deixar aquele idoso, aquela criança sozinho na residência, isso pode ser identificado como maus tratos do tipo abandono, tá? Abuso emocional psicológico, né? Toda ação ou omissão
que cause ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou o desenvolvimento da pessoa. Inclui insultos constantes, humilhação, desvalorização, chantagens, ameaça, privação arbitrária da liberdade e confinamento doméstico. Abuso físico pode ocorrer quando uma pessoa que está em relação de poder de outra causa ou tenta causar dano não acidental por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode ou não provocar lesões internas ou externas. O castigo repetido, não severo, também pode ser considerado como violência física. São exemplos: espancamentos, restrições físicas, privações, uso inapropriado de fármacos, intoxicação induzida, restrições físicas e força a comer. Então, tudo isso, esses são exemplos de abusos físicos, tá? Abuso econômico, né? Isso acontece muito com os pacientes em atendimento domiciliar, principalmente os idosos, né? Que recebem algum tipo de aposentadoria, algum tipo de pensão e alguma familiar acaba tendo um abuso econômico, né? Nós entendemos, né, que esse paciente, ele pode ter o direito de receber a sua poupança, a sua aposentadoria, né, alguma pensão, mas esse dinheiro é exclusivo para esse paciente, né, com compra de medicamentos, com compra de fraldas, roupas, né, a alimentação, né, mas existem alguns familiares, alguns cuidadores que fazem uso desse recurso que não propriamente dito é para o paciente, tá bom? Isso se enquadra em maus tratos do tipo abuso econômico, tá? Então vamos lá, ó. O abuso econômico é a apropriação indevida de dinheiro e ou propriedade, bloqueio ao acesso ao dinheiro ou à propriedade, roubo, extorsão, afetando a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da família. Abuso sexual. Toda ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de força física, coerção ou intimação psicológica obriga a outra ao ato sexual contra sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais que propiciam sua vitimização, do qual o agressor tenta obter gratificação. A violência sexual ocorre em uma variedade de situações como estupro, sexo forçado no casamento, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e assédio sexual. Esse tipo de violência, né, de abuso sexual, isso pode acontecer em domicílio, tá? E infelizmente a gente precisa saber alguns critérios de identificação aí, tá? E não podemos ser coniventes, tá? Se por um acaso nós, quanto profissionais de saúde, estamos suspeitando de algo, nós precisamos compartilhar isso com a equipe de serviço de atendimento domiciliar, ok? Suspeita-se de maus tratos quando é identificada alguma situação em que a pessoa está mais susceptível aos fatores de riscos, que normalmente são idade superior a 80 anos, fragilidades, transtornos cognitivos ou até mesmo mental, né? Convivência com o causador de maus tratos, antecedentes de maus tratos em qualquer etapa do ciclo da vida, maior grau de dependência. E normalmente essa violência acontece no sexo feminino, tá? Fatores relacionados ao cuidador. Excessiva dependência da pessoa ao cuidador, antecedentes de condutas violentas ou comportamentais antissocial, drogatização, parentesco. Na maioria das vezes, os agressores são os próprios familiares, né? Então, muitas vezes, né, essa violência, esses maus tratos é causado ao paciente pelos próprios familiares, né, pelo cuidador próximo aí desse paciente, tá?
Fatores sociofamiliares. Estresse do cuidador pode ser considerado o desencadeador da situação de maus tratos ou violência e não necessariamente um fator de risco. A gente vê aí na mídia, né, as babás violentando fisicamente bebês, né, idosos, né, forçando eles a executarem algum tipo de tarefa, seja alimentar ou dormir ou pararem de se agitar, enfim. Na mídia aí existem vários relatos, né, que mostram esses tipos de violência. E muitas vezes está relacionado com fatores sociofamiliares, né, sociocultural também, né. Então, que vai envolver aí o estresse de quem está cuidando, né, a falta de paciência, a falta de saber lidar com esse paciente, tudo isso envolve para que se resulte, né, em alguns casos, a violência domiciliar, tá? A equipe de atendimento domiciliar sensibilizada e apropriada dos conceitos devem utilizar todas as oportunidades de contato com a família e com o indivíduo para identificar sinais e sintomas que sugerem maus tratos e violência. Então, como eu falei para vocês, mesmo que nós não estejamos atuando 24 horas com esse paciente, nós precisamos saber identificar alguns sinais, tá bom? Seja fisicamente, né, um hematoma, ou seja, a expressão do paciente, né, o desapego desse paciente, o isolamento, né, enfim, N motivos aí, circunstâncias que a gente consegue identificar, tá? Devemos identificar lesões não explicadas em diferentes estágios de evolução. Então, exemplo, estou lá, eu inicio meu plantão 6 horas da manhã, né? A enfermagem fica lá 12 horas por dia na residência desse paciente. Então, hoje o paciente apresentou um hematoma. Amanhã passo meu plantão, acabo meu plantão às 18 horas. A partir daí, a familiar, um cuidador específico que continua aí esse atendimento, né? Amanhã eu retorno às 6 horas da manhã, vou dar um banho no meu paciente, eu identifico que ele está com outro hematoma e com uma escoriação, né? Então, isso, né? Essas lesões não explicadas são sugestivas de violência domiciliar, tá bom? E tudo isso, como eu falei para vocês, nós, quanto profissionais, a gente não deve julgar, né, apontar, afirmar que foi uma violência domiciliar por algum parente, por algum familiar. Nós, quanto profissionais, devemos comunicar o serviço de atendimento domiciliar, tá? Porque é a equipe que irá investigar, né, junto com vocês, né, um médico até que vai na residência, investigar esses possíveis maus tratos, tá bom? Abandono de pacientes dependentes em recursos inadequados, demora em identificar lesão e solicitar cuidado em saúde, disparidade de relatos de pessoa enferma e do cuidador, explicações vagas ou pouco plausíveis de ambas as partes, visitas frequentes às urgências por exacerbação de doenças crônicas, mesmo diante de uma assistência médica adequada e de seus recursos apropriados. Então, vou dar um outro exemplo aí. Meu paciente precisa de oxigenoterapia, né? Sem essa oxigenoterapia, o paciente tem uma queda de saturação e um desconforto respiratório. E se ele fica muito tempo nesses parâmetros, ele pode até ter uma parada cardiorrespiratória. Então, vamos dar um exemplo que esse acompanhante ele saiba disso, né? Que o paciente necessita de oxigenoterapia e mesmo assim não fornece essa oxigenoterapia para o paciente, né? O familiar, ele sabe que precisa, que o paciente precisa, necessita e não fornece. Esse paciente tem uma piora do quadro clínico e todas as vezes vai parar numa urgência emergência. Todas as vezes numa urgência emergência. Isso acaba sendo aquela questão de negligência, tá? Então, esses fatores, essas indas e vindas ao pronto atendimento por causas que deveriam ser evitadas, como a administração de uma oxigenoterapia,
Isso a gente precisa estar identificando também, tá? A identificação dos fatores de risco para violência ou maus tratos permite que a equipe de atendimento domiciliar procure confiar ou excluir a suspeita. Em muitas vezes, mesmo com o olhar voltado para a procura dessa condição, há necessidade da procura direta de informações pela equipe, devendo estar estas serem solicitadas, se possível, somente com a pessoa cuidada ou na ausência do cuidador. Então, muitas vezes, quando esse paciente ele é consciente, né, orientado ou consegue se expressar, né, ter um vínculo aí com vocês, porque muitas aulas eu cheguei a citar que esse profissional de saúde, né, que faz o atendimento domiciliar e o paciente, eles criam grandes vínculos, né, grandes ciclos de confiança, né? Então, muitas vezes, o paciente ele vai conseguir expressar para você, seja verbalmente ou não verbalmente, tá? E aí eu deixei algumas perguntas, tá? Que normalmente são feitas aos pacientes e longe dos cuidadores, familiares ou de um possível agressor, tá? Então, seria questionado as seguintes questões, ó. Alguma vez alguém te maltratou ou te feriu em sua casa? Alguém já pegou suas coisas sem o seu consentimento? Em alguma situação, você já se sentiu ridicularizado ou ameaçado? Você tem medo de alguém em sua casa? Alguém já te obrigou a assinar documentos que não entendia ou foi obrigado a fazer coisas que não queria? Isso são alguns questionamentos, né, que muitas vezes se resultam na identificação de uma violência, né, ou de um maus tratos aí, tá? Agora a gente vai falar sobre as estratégias na prevenção de violência domiciliar. Citei para vocês que existem várias campanhas, vários programas contra a violência domiciliar, né, a violência urbana. E agora a gente vai falar sobre quais os tipos de estratégia, né, pensando no domicílio aí, tá? As equipes de saúde apresentam foco não somente na identificação de violência doméstica, mas devem também conhecer estratégias para a prevenção dessas, sendo de extrema importância e devendo ser pensadas sistematicamente, com ampla participação da sociedade. Inclui dentro dessas estratégias capacitação do profissional. O profissional ele deve saber identificar, né, sinais e sintomas de violência e maus tratos. Punição aos agressores, isso aí vai envolver muito a questão da sociedade, né? Como que a nossa sociedade age, nossa justiça brasileira aí nos casos de violência domiciliar, tá bom? Melhoria ou aumento de serviços locais, como Delegacia das Mulheres e Delegacia da Criança e do Adolescente, aumento da responsabilidade individual pela proteção da pessoa em vulnerabilidade, serviços de atendimento domiciliar e apoio às famílias de risco. Entre as estratégias de prevenção mais comumente utilizada estão a capacitação profissional para identificar e lidar com situações de vulnerabilidade, sendo a medida mais efetiva as campanhas pela mídia contra a violência e a punição aos agressores. Violência domiciliar. A violência intrafamiliar é amplamente identificada como negligência e abuso de crianças e adolescentes, como violência doméstica contra mulheres, maus tratos de idosos e de pessoas dependentes e portadores de necessidades especiais e que atinge parcela importante da população dentro do impacto significativo no bem-estar físico, emocional e social de indivíduos e comunidades. Então, quando a gente fala violência no domicílio, é aquele tipo de violência que realmente acontece dentro da casa aí dessa vítima, né? Seja ela criança, a mulher, um portador de necessidades especiais, um idoso, enfim, tá? A violência intrafamiliar pode manifestar-se de várias formas e com diferentes graus de severidade.
Essas formas de violências não se produzem isoladamente, mas fazem parte de uma sequência crescente de episódios, na qual o homicídio se torna a manifestação mais extrema. Então, a violência ela começa degradativamente, tá? Então, se o profissional de saúde não consegue identificar, né, que hoje está de uma maneira, amanhã está pior, depois está pior, depois está pior, até que chega a fase de um homicídio, né, que é a fase extrema da violência, né? Muitas vezes esse paciente apresenta-se em risco, né, durante todo o nosso atendimento aí, e nós não conseguimos identificar que isso se trata de violência domiciliar, tá bom? Por isso que é tão importante nós, quanto profissionais, podermos nos capacitar nesse assunto, justamente para saber questões de prevenção, identificação precoce desses tipos de violência domiciliar. Famílias vulneráveis e violência. A família desempenha um papel decisivo na educação formal e informal. Em seu espaço são absorvidos os valores éticos e morais e profundados os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados os valores culturais. Vulnerabilidade social é uma denominação utilizada para caracterizar famílias expostas a fatores de riscos, sejam de natureza pessoal, social ou ambiental, que adjuvam ou incrementam a probabilidade de seus membros virem a padecer de perturbações psicológicas. A vulnerabilidade social pode ser expressa no adoecimento de um ou vários membros da família, em situações recorrentes de uso de droga, violência doméstica e outras condições que impeçam ou detenham o desenvolvimento saudável desse grupo. A abordagem domiciliar é instrumento fundamental tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, a adesão e o cuidado dessas famílias e do indivíduo. Então, quando nós falamos de vulnerabilidade, famílias vulneráveis, né, a violência ou sociocultural, né, a equipe de serviço de atendimento domiciliar precisa ter apoio a algumas redes, né, sejam redes de CRAS, né, que é o Centro aí de Atenção Social, né, seja com algumas parcerias, né, justamente para atuar nessas famílias, né, dar apoio a elas, né, sejam talvez a retomada no mercado de trabalho, seja com ajuda com alimentos, né, existem várias ONGs espalhadas em cidades, né, centros de atenção que normalmente eles auxiliam, né, direcionam essas famílias. Então, o serviço de atendimento domiciliar precisa ter um vínculo com esses tipos de serviços, né, de ONGs, justamente para formarem parcerias, tá bom? A equipe de atendimento domiciliar deve agir tanto tendo em mente, o conceito ampliado de saúde, não devendo ficar restrita às condições relacionadas com doença ou prevenção desta. Então, além de estarmos dando um atendimento, né, uma assistência domiciliar, visando curar, né, ou reabilitar algum tipo de patologia aí, nós precisamos identificar os fatores psicossociais também, porque isso envolve muito no tratamento aí, na evolução do quadro clínico do paciente, tá? Cada integrante da equipe individualmente e interdisciplinarmente deve ter um objetivo a curto e médio prazo para o atendimento dessas famílias, principalmente no âmbito domiciliar. Então, com esse plano de cuidado realizado pela equipe, né, de serviço de atendimento domiciliar, é estabelecido quantas vezes a enfermagem irá prestar assistência, quantas vezes o psicólogo irá até a residência, se necessário, um serviço social. Tudo isso envolve no plano terapêutico desse paciente em atendimento domiciliar. Violência urbana.
Em locais de alto índice de violência urbana, é necessário que o atendimento domiciliar esteja atento para. Então, quando a equipe de atendimento domiciliar vai prestar uma assistência ao paciente, né, em que na região dele ali acontece muita violência domiciliar, é preciso que essa equipe esteja identificada, né, como atendimento domiciliar. Porque imagine vocês, né, nós chegamos em um bairro, né, que seja violento, né, em uma periferia, um estranho chegando, né, nessa micro-sociedade, né, que eles se formam sem identificação. Então, provavelmente, né, os famosos chefes de gangues, eles se reprirão contra a equipe. Então, por isso que é necessário a identificação, né? Normalmente, existem comitês de bairro, né? Enfim, e é necessário, antes de começar a prestar um atendimento a esse paciente domiciliar, identificar que a equipe estará atuando naquele bairro, na casa tal, em determinados dias, né? Para que não ocorra nenhuma intercorrência, tá bom? Então, a equipe de atendimento domiciliar deve estar atenta para garantir o reconhecimento dos profissionais das equipes de atendimento domiciliar pela população local. Então, a população precisa saber que vocês são do atendimento domiciliar, né? Os profissionais das equipes devem estar identificados com uniformes e crachás, indicando que são profissionais da saúde. Os meios de transporte devem estar devidamente identificados, garantindo o reconhecimento da população como transporte de equipe de saúde. Gente, isso, eu não estou falando aqui da nossa região, né? Estou falando mais questão de periferia no Rio de Janeiro, às vezes no estado de São Paulo, né? De grandes municípios aí, tá? Muitas vezes, a equipe de atendimento domiciliar, ela sempre vai atuar em conjunto, tá? Nesse domicílio, que seja uma visita domiciliar a esse paciente, mas é necessário seguir alguns critérios, tá? Porque sem esses critérios, às vezes a equipe não consegue nem entrar no próprio bairro, tá? Ela é impedida pelos moradores, né? Pelos líderes dessa comunidade a estarem atuando esse tipo de serviço dentro desse bairro, dessa periferia, enfim. Legislações contra a violência. Então, hoje no Brasil, nós temos várias legislações, né, que respaldam, né, casos de violência domiciliar, né, respaldam, que eu digo, protegem, né, as vítimas, seja ele a questão do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar sobre a prevenção, os direitos dessa criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha, né, a Lei do Idoso, a que protege os deficientes, né. Hoje em dia nós temos vários tipos de lei aí brasileiras que envolvem as questões de violência, tá bom? A temática violência e maus tratos necessita atenção especial de todos, em especial aos órgãos legislativos, para garantir os fluxos e desfechos corretos. O Brasil contempla legislações pertinentes para casos de violência contra crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, define a obrigatoriedade da comunicação dos casos suspeitos ou confirmados às autoridades competentes, em especial ao Conselho Tutelar, cabendo aos setores de saúde e educação a notificação e a prevenção desses. Então, quando a gente fala em rede de apoio, né, pensando no ECA, o setor da educação, o setor da saúde precisa estar interligado para entrar em contato com o outro, né? Fazer um vínculo em caso se identifique maus tratos com uma criança ou adolescente, tá? É indispensável um trabalho conjunto, em consonância com os conselhos tutelares e outros órgãos de proteção, para que se possa determinar com maior profundidade a dinâmica do caso, seu diagnóstico e prognóstico,
Qualquer tipo de discriminação ou de maus tratos para com a pessoa portador de necessidades especiais é crime previsto na Lei 7.853, de 24 de outubro de 1985, com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O monitoramento dos acidentes e violência contra a pessoa idosa está prescrito no artigo 19 do Estatuto do Idoso, que se refere à Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que trata da obrigação da comunicação dos casos suspeitos ou confirmados de maus tratos contra idosos pelos profissionais de saúde a autoridades policiais, ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária, aos conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso. Então, essa lei, ela dá respaldo ao profissional de saúde, né? Trata-se até um dever, né, desse profissional de saúde identificar e comunicar às autoridades sobre esses possíveis maus tratos ou até mesmo casos de violência ao idoso, tá? É fundamental que a equipe esteja atenta às manifestações clínicas de abuso físico, financeiro, sexual, de negligência e às manifestações gerais relativas ao cuidador e ao responsável, bem como à pessoa idosa. A Lei Maria da Penha, de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? Aí só para finalizar esse tema, eu deixei aí uma frase, né? Violência não tem desculpa, tem lei, denuncie, né? Então nós, quanto profissionais de enfermagem, nós profissionais de saúde, né? Em geral, nós não devemos omitir algum caso do paciente, né? Alguma identificação de sinais aí de violência, tá? Agora eu gostaria de mostrar para vocês a ficha de notificação, né? Que é necessário todas as vezes que está em suspeita, quando a equipe de saúde de atendimento domiciliar, o serviço de atendimento domiciliar, identifica que realmente esse paciente está sofrendo maus tratos, é necessário preencher essa ficha de notificação de violência, né? Seja ela provocada ou autoprovocada, né? No caso, nós precisamos, são os profissionais, normalmente é a enfermagem que preenche, e essa ficha vai para a vigilância sanitária, justamente para compilar os dados de violência no Brasil, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu coloquei no portal essa ficha, só para vocês terem contato e saber do que eu estou me referindo, tá bom? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Então, a ficha de notificação, basicamente, né, visualmente, ela é essa, né? É pela SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, esse sistema de informação, ele não vai falar, ele não tem ficha só de violência, né? Ele tem ficha aí me fugiu da memória. Do Covid, ele tem um próprio, né, que já foi implantado aí nessa pandemia, as notificações de dengue, né, casos suspeitos ou confirmados de dengue também precisam ser notificados, porque esses dados vão para a vigilância e a vigilância compila, né, quantos na região, no município houve casos, né, de sarampo, de acidentes com animais peçonhentos, né, existem vários tipos de ficha semelhantes a essa, só que com questões diferentes, na qual é necessário para estudos epidemiológicos, tá bom? Ou até mesmo intervenção, tá? Essa ficha é específica para violência interpessoal, né, de pessoa para uma outra pessoa, ou autoprovocada, tá bom? Elas são muito utilizadas em pronto atendimento, que devem ser preenchidas, como eu falei para vocês, normalmente elas são preenchidas inicialmente pela equipe de enfermagem, tá? E no domicílio,
Normalmente, se há um caso suspeito ou até confirmado, é o serviço de atendimento domiciliar que realiza esse preenchimento dessa notificação, tá? Basicamente, ela vai ter lá o nome desse paciente, né? O município em que o paciente reside, o município em que ocorreu essa violência, né? Onde foi essa violência, se foi na residência, se foi na rua, né? Vai pedir dados pessoais do paciente, como nome da mãe, telefone, né? Enfim, grau de escolaridade desse paciente, né? E vai questionar também as questões se foi autoprovocada ou se for por um agressor, né? Também tem algumas questões aí que ele fala se essa violência já existiu antes, né? Ou se foi a primeira vez, né? Que tipo de violência foi? Se foi violência física, psicológica, se foi tortura, se foi sexual, tem algumas opções aí, né? Se essa violência ela foi relacionada ao trabalho ou realmente se foi a um vínculo familiar, por exemplo, né? Se foi relacionada ao trabalho, nessa própria ficha, ela precisa estar descrita se foi aberto um CAT, tá? Se sim ou não e qual foi a procedência, tá? O data de encerramento. Aí tem um campo aqui de observações, né? Nessas observações adicionais, é necessário que o profissional preencha alguns sinais clínicos, né, identificados no paciente. Então, relatem lá mesmo, identificado em paciente, hematomas, escoriações, fraturas, enfim, tá? E bem no término aqui, tá o registro de quem preencheu essa ficha com o nome completo e a função, tá bom? Existem vários outros campos aqui que eles devem ser preenchidos, tá? Nenhum campo ele deve deixar em branco, né? Porque, como eu falei para vocês, essas são notificações que vão para a vigilância epidemiológica aí do nosso município, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí, logo a gente volta aí com a nossa 15ª aula. Qualquer dúvida, pode deixar aí no portal. Ou nós nos falamos aí na nossa próxima aula online, ok? Beijo, pessoal, até mais!